Então você quer fazer um universo do Homem-Aranha sem o Homem-Aranha? What is the most resilient parasite? An idea. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E esse vídeo vai ser um pouco diferente, eu nem tava planejando fazer ele, mas como Madame Teia tá tão em alta, né, esse assunto do universo da Sony tá sendo tão discutido, eu meio que resolvi trazer, de certa forma, aquele quadro que eu fazia no primeiro ano do canal, mas que eu deixei meio aposentado, que é o Como Eu Faria, né, que traz algumas das minhas ideias pessoais para como consertar e elaborar novos filmes, novas franquias. Então eu achei, né, com esse título mega espalhafatoso e sensacionalista, em como eu poderia salvar o universo de filmes da Marvel da Sony. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para perder notificação dos próximos vídeos. Primeiramente, eu não acho que um universo de personagens coadjuvantes de vilões do Homem-Aranha seja uma ideia ruim, né? Eu sei que você precisa ter o Homem-Aranha para a maior parte dessas histórias, mas eu sempre enxerguei um potencial interessante em pegar alguns desses personagens, mesmo que sejam vilões, e contar histórias interessantes com eles, né? E quando a gente olha para os filmes que já foram feitos, é até que fácil dar uma olhadinha no que poderia ser alterado para ter um resultado melhor. E a gente teve 2 filmes do Venom com o Tom Hardy e eu não odeio esses filmes, eu acho que eles são divertidinhos. O segundo, em especial, é um filme que conseguiu abraçar muito mais a galhofa acidental que foi o primeiro, então eu não eliminaria os 2 Venoms da equação, mas na minha visão eu adoraria que esses filmes do Venom fossem um pouquinho mais dark, que eles trouxessem um Venom um pouco mais psicopata, né, para você ter um contraste interessante entre a figura do Ed Brock e do Venom. Mas assim, eu acho que se eu fosse fazer um filme do Venom, eu olharia um pouco mais para aquele fan-filme do Adir Shakar, que é o Truth in Journalism, que já tem uns 10, 15 anos que existe, né? Do mesmo universo de internet daquele curta famoso do Justiceiro lavando roupa, né? Eu acho que aquele cara, ele conseguiu te surpreender muito com a ideia do que pode ser um filme do Venom. Uma coisa que eu faria, né, mudando completamente a história do Venom, assim, você estabelece um filme de jornalistas, 2 caras, o Ed Brock e seu parceiro. Ed Brock e seu parceiro vão investigar o local onde um meteoro caiu, onde tem uma substância misteriosa, mas o Ed Brock desaparece, ele é supostamente infectado pelo simbionte do Venom, e você tem esse parceiro tentando resolver o mistério, tentando descobrir o que é essa substância, o que é o simbionte, quem é essa figura misteriosa que está aterrorizando a cidade. Mas a twist que eu colocaria é que o parceiro é quem acabou infectado pelo simbionte e ele é o Venom, mas ele não tem consciência disso. Então eu acho que faz um filme interessante de investigação que abraça o lado jornalístico do Ed Brock, que nenhum desses filmes fez certo, na minha opinião, e você tem uma grande surpresa no final, né? Você brinca um pouco com a mitologia, o Ed Brock não é o Venom, mas é o seu protagonista, quase numa twist meio Clube da Luta, né? Você é o herói e o vilão ao mesmo tempo. Eu acho que seria bem interessante. Agora, Morbius, né? It's Morbin time, pessoal. O Morbius não é um personagem impossível de fazer um filme, porque quando você analisa os quadrinhos e a própria proposta do filme do Daniel Espinosa com o Jared Leto, é um filme de vampiro. É um filme de vampiro e tem dezenas de referências que você pode pegar para trabalhar algo em cima. O grande erro do filme do Espinosa foi tentar fazer um filme de super-herói, sabe? Foi tentar passar o pano pro Morbius, tentar deixar ele bonzinho. Ele literalmente bebe sangue sintético. Ele tem um inimigo lá que é a versão piorada dele mesmo, que faz dancinha de sexo enquanto tá se trocando. Então, assim, apaga tudo isso, tira todas essas coisas e foca no terror. Morbius deveria ter sido um filme de terror, onde é a clássica história do cientista que recebe uma maldição, tem que aprender a controlar, e uma forma de você trabalhar isso é, beleza, mantém o Matt Smith lá como amigo dele que também é infectado. Você é uma criatura sedenta por sangue que tem um mal dentro de si, mas você tem que controlar esse mal para conseguir combater o maior ainda, né? Então é a mesma proposta do filme Morbius, só que foca no terror. E especialmente, eu podia jurar que eles iam fazer isso no filme com o personagem de Tyrese Gibson. Coloca o Blade no filme, sabe? Coloca o Blade como antagonista, é um caçador de vampiros. Eu não sei se os direitos do Blade podem, né, permitir que ele apareça num filme da Sony, mas é aí que você cria outro personagem, cria um caçador de vampiro, já estabelece que tem um antagonista bem mais sofisticado e poderoso do que simplesmente outro vampiro. Foca no terror, traga o Blade.
Já a Madame Teia é um pouquinho mais complicado, porque é uma personagem que não vai muito pra porrada, ela não vai muito pro soco, ela tem a habilidade de prever o futuro, então eu acho que o que você tem que fazer com Madame Teia é focar totalmente nisso, né? Você não pode ter muitos riscos, você não pode ter um vilão que tem que sair dando porrada nas pessoas. E assim, o grande erro, né, um dos grandes erros desse filme da S.J. Clarkson foi colocar um grupo de mulheres-aranhas que não tem poderes ainda. É o grupo antes delas se tornarem. Então você garante aí uma história bem sem graça, onde as cenas de ação são bem pífias. Então, ou você tira completamente esse elemento de ação, esse elemento de perseguição, ou você abraça, né? E eu devo lembrar que, né, pelo que a gente vê dos rumores na internet, aparentemente a primeira versão do roteiro do Madame Teia, né, o projeto que atraiu essas atrizes, incluiria um vilão que volta no tempo para tentar matar o Peter Parker antes dele nascer, que é o motivo central pelo qual você tem o jovem Tio Ben, pelo qual você tem a irmã dele grávida do Peter já. Seria praticamente a história do Exterminador do Futuro, mas como a Madame Teia é capaz de prever isso, ela já tá vendo que essa viagem no tempo vai acontecer, ela reúne um time de mulheres-aranhas para tentar impedir isso. É a forma do Exterminador do Futuro e eu acho que poderia ser bem divertido, então ao invés da Madame Teia buscar essas mulheres-aranhas na linha do tempo dela, onde elas ainda não têm poderes, ela traz elas do futuro, né? Você traz 3 combatentes do multiverso aí para tentar impedir esse vilão, o Ezekiel Sims. Eu acho que essa decisão, você nem precisa mudar muito do filme da Madame Teia que existe agora, já garante algo bem mais interessante com um propósito muito mais forte do que o que existe. E óbvio, livre-se daquele povo das árvores que tem teia de aranha, que tem cipó e raiz na cara. Ninguém precisa daquilo. E olha, pessoal, o filme do Kraven, o Caçador, nem saiu ainda, mas eu já consigo ver que tá tudo errado, sabe? Eu posso estar enganado, ele pode ser um bom filme, né? Mas, não sei, a ideia de um Kraven, o Caçador, que é um protetor dos animais, que vai atrás de caçadores de animais, me parece uma forma desesperada e muito tosca de tentar mudar um personagem que é icônico dos quadrinhos para se tornar algo palatável, que venda ingresso e que seja agradável para a família inteira, sabe? O Kraven não é isso, não é o Kraven vegano que a gente tem que fazer. Então, o meu pitch do filme do Kraven é uma coisa que eu penso na minha cabeça há anos já. Eu não consigo aceitar o fato de que a Sony não fez isso, sabe? É perfeito. Imagina aqueles grandes filmes de caçada na selva, como A Sombra e a Escuridão ou O Predador, do John McTiernan com Schwarzenegger. A gente tem essa energia, essa atmosfera, e a gente tem um Kraven já estabelecido. Eu não usaria o Aaron Taylor Johnson. Ele tá indo numa selva junto com um jovem estagiário, porque ele ficou sabendo que existe uma fera incontrolável que matou muitos homens e que é impossível de ser domada, e ele quer caçar essa fera. Então é o Kraven no meio do mato, com suas habilidades, com o estagiário indo atrás dessa fera. Mas o que ele descobre é que essa fera não é um animal, essa fera é o Rhino. É um homem mesclado com um rinoceronte. E isso acaba com o mundo do Kraven. Ele nunca viu nada parecido com isso. Então é o filme do Kraven caçando o Rhino. E talvez você pode até colocar no meio dessa selva, para ficar mais interessante, a lenda de que existe um homem escorpião pela selva também. Então você coloca o Kraven para caçar não animais, porque eu entendo como isso pode ser meio errado nos dias de hoje, né? Como que você vai torcer para um personagem que caça animais? Você coloca o Kraven caçando homens animais, que na galeria de vilões do Homem-Aranha não são poucos. E para deixar o filme mais interessante, a gente acaba descobrindo que esse estagiário do Kraven é um jovem Kurt Connors que está se transformando no lagarto. Então, Kraven contra 3 abominações, contra 3 vilões animalescos do Homem-Aranha. Eu veria pra caramba esse filme. É um filme de risco, né? Não é um risco pequeno, né? Porque é um homem lutando contra esses animais, contra esses vilões. Mas a escala é pequena, sabe? É uma locação só na floresta, igual o Schwarzenegger contra o Predador, igual a Amber Midthunder no Prey. É um filme simples de caçada, não tem que mudar o Kraven, você não tem que mergulhar na área espinhosa, né, de ter que lidar com morte de animais. Eu acho que isso funcionaria perfeito. E você ainda termina o filme com ele ouvindo falar da lenda de um certo Homem-Aranha na cidade de Nova York. Fala sério, eu veria esse filme. Bom, esses são os filmes da Sony e Marvel que foram anunciados, né? Eles também estão ameaçando fazer um filme do El Muerto, que é um vilão do Homem-Aranha, que é tipo um lutador de luta livre. E assim, não faça, tá? Não faça El Muerto, ninguém vai querer assistir esse filme, eu garanto pra vocês, pessoal. Tem um outro filme também que é sobre um vilão do Homem-Aranha, que eu nunca ouvi falar, que aparentemente ele usa música e vibrações sonoras pra,
sei lá, fazer crimes, e o Donald Glover aparentemente está vacinado para esse filme. Não façam também, eu acho que não precisa desse, mas tem um personagem que eu adoraria ver um filme que tem um potencial gigantesco, é o Mistério. O Mistério, que é o vilão das ilusões do Homem-Aranha, que já teve uma versão live action com Jake Gyllenhaal no Homem-Aranha Longe de Casa, que assim, eu detesto, eu odeio esse filme, eu acho que ele não consegue acertar a figura do Mistério, mas imagina um filme do Mistério na vibe do Grande Truque do Christopher Nolan, onde é sobre um cara que quer aprender mágica de verdade, ele quer criar o truque de mágica definitivo, e para isso ele tem aulas aí com algum mestre misterioso, poderia ser o Doutor Estranho, né, mas a gente não sabe como eles podem conectar esses universos. Mas, né, você cria essa história de obsessão do cara que quer ser um mágico, mas quando ele não consegue fazer isso, ele se contenta em ser um farsário, em criar ilusões ao invés de criar mágica de verdade. Eu acho que isso seria muito interessante, ainda mais se você manter a origem do Quentin Beck como técnico de efeitos especiais de Hollywood. Pense num filme desse, pense que, sei lá, do mesmo jeito que o Hugh Jackman vai atrás do Tesla no filme do Nolan, o Quentin Beck vai atrás de alguém capaz de produzir eletricidade, aí você vê que é o Electro, sabe? Dá pra você brincar muito bem com esses personagens da Sony. E até tem, né, o sexteto sinistro de tudo isso. É um projeto que eu havia Arad ameaçando há muito tempo também, desde a época do Homem-Aranha do Andrew Garfield. Dá pra você fazer esse filme. Dá pra você fazer esse filme. Se você, né, reunir todos esses personagens com alguma ameaça em comum. Eu gosto de brincar que o J. Jonah Jameson seria o Nick Fury desse universo, porque ele quer montar um time pra matar o Homem-Aranha, sei lá, alguma coisa assim. Mas, enfim, eu manteria talvez o foco em histórias individuais desses personagens com gêneros muito bem definidos. Eu acho que a chave para Sony não fazer feio como eles estão fazendo é escolher um gênero, é escolher um bom diretor e se atentar a ele, sabe? Morbius deveria ser terror, Madame Teia poderia ser mais ficção científica, talvez o Craven poderia ser esse filme de caçada. Eu não sei como é que vai ser esse filme com o Aaron Taylor Johnson assim, mas eu já acho que mudar a origem e a índole dele não vai dar muito bom não. Mas tô aí pra ser provado enganado, né? Bom, pessoal, essas são as minhas humildes sugestões aí para como eu retrabalharia o universo da Sony, né? Esses personagens, esses vilões. Eu não falei aqui, né? Mas como vai ter o Venom 3 esse ano também, eu não sei o que sugerir para Venom 3, mas eu só gostaria de ver o Topher Grace aparecendo de novo como o Venom dele do Homem-Aranha 3. É só isso que eu peço. Nessa era aí de multiversos, de cameos de universos passados, tragam o Topher Grace de volta. Mas enfim, pessoal, deixe nos comentários depois quais seriam as suas sugestões para salvar o universo da Sony e quais personagens e vilões coadjuvantes do Homem-Aranha vocês gostariam de ver um filme solo. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.